eu sou a Paula, filha de Oxum e Oxalá, e hoje eu vim trazer um assunto muito complexo, mas também não tão complexo assim, que é a orixalidade de criança. Na verdade, a essência das nossas crianças no dia a dia. Eu tenho 2 filhos, eu sou mãe do Henrique, de 4 anos, e também a mãe do Caetano, de 2 meses. E nesse ano, o ano que começou, o ano letivo, eu tive problema com Aí, meu pessoal, filho. tudo bem? Henrique, a mamãe tá gravando, filho. Eu tô mostrando. Enquanto o outro também vai chorar. E o que eu queria dizer é que eu tive problema com meu filho mais velho esse ano na escola. E o que me rendeu, assim, 2 reuniões com a escola, com o professor, com o psicólogo, com a diretora. Enfim, o meu filho, desde pequeno, assim, com 2 anos de idade, o Henrique, eu decidi saber o orixá dele. Não é iniciado, mas eu já sabendo, né, a orixalidade dele. E desde, gente, desde que ele veio ao mundo, na verdade, ele já mostrou quem ele era, a energia dele. Uma criança extremamente agitada, uma criança extremamente que debate. Então, não adianta você vir trazer e achar que ele vai ficar quietinho ou quietinho, porque ele não é essa criança. Ele sempre vai questionar. E eu acho isso muito legal, porque existem muitas crianças que não conseguem ter voz ou não sabem se defender, falar. E ele, dentro desse jeito dele, né, até um pouco às vezes demais, porque a gente tem que podar, acordar as asinhas, teve problema na escola quanto a professora. Eu resolvi jogar para saber se, porque a suspeita que ele tivesse TDAH, que ele fosse hiperativo, enfim, que cheguei a levar ele, né, pra terapia. O terapeuta já no início falou, olha, mãe, talvez ele tenha que tomar remédio. E aquilo começou a virar um bolo, assim, não muito digestivo na minha barriga. Eu falei, eu preciso jogar e preciso entender se realmente é alguma coisa que eu preciso sair correndo, preciso de terapia, preciso tomar remédio. E no jogo, né, apareceu o quê? Olha, é a essência dele. Como é que eu vou explicar isso para as pessoas da escola? Para a diretora, para a professora? Não tem como, né? Não tem como. Talvez a sociedade não entenda isso. Mas que a terapia ia ajudar um pouco, assim, a acalmar um pouco o jeito dele, a dar um certo freio, né? Porque é muito intenso o jeito dele. Mas me abriu, assim, várias questões. Quantas crianças por aí estão tomando remédio de TDAH, sabe? Pra controlar o jeito, pra... E na verdade, gente, é a essência da pessoa, não tem o que fazer. E foi muito engraçado isso, porque à medida que ele ia ficando mais calmo em casa, é onde ele estava tendo muito problema na escola. E foi bem no início, assim, do ano letivo. Bem, depois de uns meses, a professora saiu da escola. E aí o psicólogo veio meio que conversando, assim, debaixo dos panos, para dizer que não havia nada de errado com o meu filho. E que, na verdade, era a professora que não estava conseguindo se aproximar das crianças. E meio que o Henrique era o bode expiatório, sabe? Tipo, tudo era ele, tudo acontecia, tudo ele fazia. E aí, no meio dessa jornada toda, eu queria dizer que, assim como nós temos diferença, nós adultos, as crianças também. E ainda mais, quando você entende a originalidade da criança desde o começo, por exemplo, do Henrique eu sei desde os 2 anos de idade, do Caetano ainda não. A facilidade que eu tenho de lidar com o Henrique às vezes é muito grande, porque eu olho e falo, não vou tirar a sua essência, porque eu sei que é a sua essência. Porque o que acontece? A gente acha que a criança ela tem que se encaixar dentro de um quadradinho e atender às nossas expectativas. A expectativa de como deve se sentar, deve se portar, deve falar. E não tirar essa naturalidade dele, mas sim moldar para que ele não tenha problemas na escola, não tenha problemas futuramente como adulto. É essa a nossa responsabilidade quanto pai. Então, saber a originalidade dos nossos filhos e ajudar ele nesse desenvolvimento até a fase adulta, né? Criar da melhor forma, mas sem tirar a essência dele. Porque com certeza eu às vezes olho meu filho e admiro ele a fazer coisas que eu não fiz quando era pequena. Por vergonha, porque era muito tímida, porque era muito recatada. E ele ser uma criança assim, totalmente descontraída, que vai lá, que fala, que pensa, o que acha, sem medo. Eu acho isso incrível.
Então, a gente precisa começar a debater não só sobre a orixalidade das crianças, mas também das mães dentro do terreiro. Porque eu tô vendo que é uma coisa que as pessoas não estão falando, é sobre a mãe atípica dentro do terreiro, é sobre as crianças dentro do terreiro. Agora minha benção número 2 vai com o papai, pra mamãe terminar o vídeo. Mas falar sobre crianças, que é muito importante. Aliás, a criança é a continuidade do terreiro. E antes de nós falarmos sobre o Abian, porque o Abian, hoje, ele assume um lugar que sempre foi da criança dentro do axé. Do axé quanto culto tradicional. Aqui a gente também tá falando um pouco de culto tradicional, vamos falar um pouco de umbanda, vamos falar de outros cultos, mas vamos falar principalmente de axé no modo geral. Vamos começar a debater sobre crianças? Vamos começar a falar sobre a mãe atípica? Vamos, porque eu vejo um candomblé, uma casa de umbanda, seja lá o que for, sempre para adultos. E aonde estão essas pessoas? Por que elas deixaram de frequentar o terreiro? Ou a mãe que precisa frequentar o terreiro e precisa levar as crianças, aonde essas crianças vão estar? Mas vamos pensar sobre não tirar a essência e a originalidade das crianças, que elas consigam ser aí leves, soltas, crianças acima de tudo, fora e dentro do terreiro. Mas o que eu quis dizer é, se você tá com algum problema, principalmente em questões de escola, que é uma coisa não aceita, vale a pena você pensar, tá, onde eu posso ajudar meu filho da melhor forma, sem tirar essa essência dele. Porque quando eu tive problema com o meu filho, a única coisa que eu escutava as pessoas falando, porque ele tem problema, porque ele é isso, porque ele é aquilo, era, gente, ele não tem problema. Porque no fundo do nosso coração a gente fala, meu filho não tem problema. Talvez as pessoas não consigam entender o jeito dele, a essência que ele carrega, né? Essa coisa explosiva, expansiva, mas muito autêntica, sabe? Eu vejo o Henrique muito autêntico em tudo que ele faz. Ele é ele. É muito Xangô, né? Axé.